Bom dia, mais um de grão em grão aqui no canal da Liberta Investimentos no YouTube, todo sábado às 9 horas da manhã, tá certo? Hoje, vocês estão vendo aí, é uma praia, mas é uma praia na ilha do Marajó. Hoje nós vamos conversar com o Celso, que está lá no Belém do Pará, e vamos conversar um pouco sobre o norte do país, tá? O Celso vai entrar aqui agora, vai se apresentar para nós, tá? E vai contar um pouco desse lado do norte do país, o que representa. O Pará, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro maior estado brasileiro, né? Está numa região muito nobre. Então vamos bater um papo com o Celso. Celso, fique à vontade, se apresente aqui para nós e vamos conversar um pouco sobre essa região gigantesca que existe no norte aí, porque a gente só fala de sul, sudeste, centro-oeste, Mato Grosso, não sei o quê, papapá. E agora, contigo, vamos lá. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia a todos, né? É uma honra imensa fazer parte, contribuir com esse programa do Guto, que é excelente. Começando, então, meu nome é Celso Magalhães Coronel, sou médico veterinário, concluí o curso em dezembro de 84 pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Trabalhei um tempo aí no Sul, em assistências, etc., e depois, em 90, eu vim para o Pará. Enfim, dentro de um projeto, de um programa, e vim para o Pará e estou aqui até hoje, 31 anos, praticamente. E o que eu tenho a dizer sobre o Pará, realmente é o segundo maior estado, né? Tem um bioma muito grande, a floresta amazônica e tal, mas tem também várias características. É um estado que tem várias nuances, vários biomas, não é? Então, tu tens, assim, a região do Marajó, mais ao norte, tu tens a região do nordeste do Pará, que é onde está Belém, e a região do Salgado, a região Bragantina, né? Tu tens a região mais do sudeste do Pará, onde está Paragominas, Rondon do Pará, mais ao sul, né? Marabá, enfim, é muito grande. E cada um tem umas nuances, entendeu? Cada uma dessas regiões tem uma característica própria de produção, até cultural, entendeu? É isso aí. É um país, Celso, é um grande de um país, é isso? Perdão, complete. Tá, pelo que você está falando, pelo próprio tamanho do estado do Pará, né? Ele é um país. Então, quer dizer, Ilha do Marajó, que é a imagem que eu pus hoje aqui, pelo menos era para mim que era a Ilha do Marajó, né? Mas a Ilha do Marajó, onde a gente tem o quê? Pecuária, é búfalo, né? E depois a gente vai pescando o resto. Vamos falar um pouquinho da Ilha do Marajó, porque é uma característica, uma coisa que pelo menos a nossa geração estudava na escola, na Ilha do Marajó e tal. Mas, na verdade, a Ilha do Marajó, de um lado é o Rio Tocantins, do outro lado é o Rio Amazonas, é isso? O Marajó, ele está na calha do Amazonas, né? Entende? E ele é banhado realmente na parte mais, digamos, inferior, né? Recebe as águas do Tocantins. E mais ao norte, aí realmente na região da Contracosta, que se chama, onde está a cidade de Chaves, Breves, no estreito de Breves, mas mais é Chaves, e no outro lado é o Amapá, ali o chamado famoso Canal Perigoso, que realmente é o leito principal do Amazonas. E ele não chega, o Amazonas não chega na região do Marajó inteiro, ele vai se abrindo, entendeu? Tem milhares de ilhas, daí que é um arquipélago. A grande ilha realmente é a ilha de Marajó, é a ilha grande, né? Mas o Marajó é um conglomerado de ilhas imenso, milhares de ilhas, entendeu? Tem várias, né? Muitas ilhas mesmo, tá? Ilhotas, tem vários furos, mas a característica do Marajó é que lá também tem regiões diferentes. Tu tens imagina o Marajó um prato fundo, um prato. Toda a beirada da grande ilha é alta, e o centro é baixo, entendeu?
Então, e como é uma bacia sedimentar, o Marajó está crescendo. O Amazonas está botando terra, está indo, entendeu? Tem duas ilhas mais ao norte, que é a Caviana e a Mexiana. A Caviana é a maior, que fica em frente a Chaves. Eu tive oportunidade, felicidade de ir lá fazer um serviço em uma fazenda, e fiquei maravilhado, porque é um outro bioma, é diferente. Existe lá, nessa ilha da Caviana, uma terra chamada Acrescido, que é o quê? Nada mais é que essa fazenda ganhou em torno de uns 1.500 hectares de terra, porque o rio botou e virou campo, entendeu? Em 8 anos. Então, são características diferentes. Já para o lado oeste da ilha, já para o lado mais subindo do Amazonas, já é diferente, é a área de floresta, né? É a região onde está a Fuar, que sempre foi explorada muita madeira, palmito, açaí, entendeu? É a área de floresta. Então, e no centro da ilha, a região mais central e norte, são os famosos Campos de Marajó, aqui onde estão os grandes rebanhos de búfalos, de bubalinos, né? São fazendas antigas, né? São desde o tempo das sesmarias e dos jesuítas, mas também tem bovinos, mas o forte é búfalo, é bubalino. É o centro da ilha. E o búfalo? Vou falar um pouquinho do búfalo. Né, é um animal que é aparentemente dócil e tal, mas ele tem, assim, qual a característica dele em relação ao bovino que a gente está acostumado, né? Gado europeu, Nelore, né? Indiano, enfim. Qual a característica de carne, né? O queijo de búfalo, eu adoro, acho maravilhoso, né? Essa que vende aqui, pelo menos, mas qual a característica? Né? Ele é tão rentável quanto o gado que a gente conhece, ou é o único economicamente viável na ilha, por exemplo? Bom, o búfalo, pelo que eu sei, ele chegou no século XIX, no final do século XIX, início do século XX, no Marajó. Né? Contam que foi um naufrágio e tal, enfim, Caiena era búfalo que veio da Europa, indo da raça mediterrânea, da Itália, indo para Caiena e tal, e houve naufrágio e foram parar no Marajó. Depois importaram e por aí começou. Lá tem praticamente as 3 principais raças de búfalo tem no Marajó, que é o Mediterrâneo, que é o que mais tem, mas também tem o Jafarabad, um pouco de Jafarabad, 4 raças praticamente, né? E o Murra indiano, né? Que também praticamente é o búfalo leiteiro, é o que dá leite, que produz o queijo, né? E tem também, para mim, o mais bonito deles é o Carabao, que é um búfalo do sudoeste asiático, né? E sudeste asiático, e que é lá do Camboja, Vietnã, enfim. E inclusive meu sogro, já falecido, Sr. Alberto Lobato, ele tem um rebanho de carabao, entendeu? Então eu tive muito contato com o carabao. Mas o Mediterrâneo e seu cruzamento com o Murra é o que mais predomina, entendeu? E já que tu falasse no queijo, a região de Salvaterra, que é no lado leste da ilha, que é justamente nessa região onde tu botasse essa foto aí, né? A região de Salvaterra, Içore, são os grandes polos leiteiros do queijo, entendeu? Inclusive, há um queijo, tem vários queijos premiados, sendo que um deles foi premiado ano passado, ano retrasado, não estou lembrado, na França, em primeiro lugar, na característica de queijo artesanal, enfim, tem lá uma categoria. Né? E esse queijo recebeu um selo próprio, que aqui, através da Secretaria de Estado de Agricultura, eles fizeram uma qualificação do selo artesanal, criaram um selo para esse queijo e está de vento em popa, entendeu? A criação de búfalo deu um incremento. Com relação à carne, a carne de búfalo, ela tem um teor proteico bem elevado, ela tem infinita, segundo os estudiosos, tem mais propriedades que a carne bovina, tá certo? Em termos de
de proteína de alto valor, né, nutricional. E, embora ele tenha um volume de água maior no organismo, então, atalhando já, quebra bastante no abate, tá certo? Então, ele, tanto que aqui penalizava em 10%, mais ou menos, no abate, quando era búfalo, né? E, enfim, mas ele é muito produtivo, porque é um animal a campo, sem fazer nada, com 2 anos de idade, ele está com 550 quilos, tranquilo, entendeu? Quer dizer, apesar de ele ter uma penalização, né, pela quebra de carcaça, vamos dizer assim, por outro lado, ele tem um custo muito baixo. Porque baixíssimo. Você joga a campo, bicho rústico e... Né, ele tem uma capacidade muito superior ao bovino de digerir fibra. Ele digere a fibra que o bovino não digere, não come, entendeu? É isso aí. O que ele tem problema é justamente a termorregulação. Então, ele precisa de água, ele precisa de um ambiente úmido, um ambiente baixo, entendeu? Naturalmente, para ele poder expandir. Lógico que tu cria búfalo em confinamento tranquilamente, sem problema, entendeu? Mas talvez essa característica que tenha determinado ele ter se estabelecido no Marajó, que são terras baixas, né? Aqui chamam baixas mesmo, a baixa, né? Água, 8 meses é água, não tem, é água no peito, né? Tem fazendas hoje que tu não consegue andar a cavalo, montar. Entendeu? Sim, porque se é, que nem você disse, um prato fundo, choveu, né, a água não escoa, porque está abaixo do nível do rio, então você não tem exatamente, ela não escoa. Né? Não escoa a água, então, quer dizer, realmente é propício para o búfalo nessa região. E, ao mesmo tempo, do outro lado, mata, já é a mata amazônica. É uma mata característica de Marajó e da Amazônia. Tem grandes madeiras, grandes árvores, né, que foram exploradas. Hoje já deu uma diminuída, mas ainda por baixo dos panos o pessoal ainda derruba, né? Entendeu? É isso aí. Já que você tocou nesse ponto, a gente vê essa propaganda, a gente tem conversado muito aqui no programa com vários entrevistados sobre exatamente essa propaganda negativa do Brasil em relação ao desmatamento da Amazônia, que o pessoal confunde isso com a produção de soja no centro-oeste, no sudeste, no sul, soja, milho, enfim, pecuária. Você realmente está aí muito perto, você enxerga, né, a saída por rio está aí na proximidade tua, ou seja, dentro de todas as pessoas que eu já entrevistei, você, Celso, é o cara que está mais próximo desse problema. O que você enxerga de verdade, o que você enxerga de exagero nesse desmatamento da Amazônia? Bom, vou voltar às regiões. Quando foi aberta Belém-Brasília, na década de 60, 50, 60, né, no tempo de Juscelino, começou com ele, foi aberta Belém-Brasília e conectou o norte. Bom, subiu muita gente e começou a explorar a madeira, né? Então, isso mais na região do sul do Pará, né? Então, surgiram as cidades como Paragominas, Dom Eliseu, Rondon, entendeu? E por aí foi. Bom, e exploraram madeira há muito tempo, mas tinha o aval. Naquela época tinha o aval oficial, né? Não tem problema. E derrubaram mata e veio boi e fizeram pasto e está aí o sul do Pará, que é o maior rebanho do Pará, hoje está no sul do Pará, bovino, né? Mas, com o tempo, essa atividade madeireira, o pessoal, tu sabe, começou a causar problema, inclusive fundiários grandes, porque grileiros, pessoal, poceiros, invadindo terra devoluta de governo, derrubava a mata, para encontrar os índios. Teve uma série de fatores. O que acontece?
para não perder o gancho. Na década de 70, na década de 80, final de 80, 90, começou a subir a agricultura, né? Eram áreas que ocupadas por boi, ou porque não estava subutilizada com bovino, né? E o pessoal resolveu experimentar soja, que já estava no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, sul do Pará, é ali. E deu certo, né? Então, na época, nesse meio tempo, a atividade madeireira oficial começou a cair, começaram a fechar serrarias, a fiscalização mudou a política, a fiscalização foi forte, muito forte, né? E a realidade é que a agricultura entrou no sul do Pará, na época de 2000, 2001, 2002, mais ou menos, tem uns 20 anos já, e hoje, eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu conheci Paragominas em 90, era só serraria. Hoje, há 30 anos depois, tu chega lá, é só campo de soja. Tu vai até o Itinga, até a divisa com o Maranhão, é só soja, de um lado e do outro, entendeu? Muita soja. Tá? As grandes trades estão lá também. Tá? Bunge, Cargill, estão aí lá também. Tá? Então, a agricultura é uma realidade. Não creio que vá derrubar mais mata, seja preciso derrubar mata para a agricultura. Não há necessidade disso. Tá? Embora é inevitável. Estão derrubando? Estão. Muita como estão fazendo? Não. Porque também tem seus limites. Né? Tu tem épocas que tu não tem como tu derrubar mata. Né? Então não tem jeito. Né? E tanto que hoje é uma realidade, tu já tem a soja em Santarém. Santarém é o oeste do Pará, quase meio caminho para o Amazonas. Tá? E Santarém hoje tem, inclusive, como é que eu vou dizer, um porto da Cargill, entendeu? Que eu visitei, conheço pessoalmente. Entendeu? Então, e de lá, a soja, e outra, caminho, toda a soja hoje do norte do Mato Grosso e no oeste do Mato Grosso escoa por Miritituba, no Porto de Miritituba, no Tapajós, e desce e sai no Amazonas, e desce no Amazonas e chega, né, perdão, Amazonas não, no Tocantins, e chega em Barcarena, aqui no Pará, onde estão a Cargill, a ADM, etc., Bunge, etc., entendeu? E daqui vai embora, para a Europa, para a Ásia, para a China, para onde for. Né? Então, há desmatamento? Há. Desenfreado? Eu acho que é mais pontual, é mais na região onde explora o garimpo. Isso sim, o garimpo é o problema. Não é a madeira. Madeira acabou, ninguém tira mais madeira. Muito pouco. E a maioria é projeto florestal. Né? Houve um certo enfraquecimento, o pessoal fala que houve enfraquecimento da fiscalização. Houve, porque toda transição muda as coisas. Né? Então, realmente afrouxou a coisa, mas eu acho que principal, não estou fazendo campanha contra, mas nada a ver, mas não é minha bandeira, né? Não é minha bandeira, mas eu acho que o grande problema é o garimpo, entendeu? Esse é o problema, tá entendendo? Não é a madeira, não é a agricultura. A agricultura, hoje, tu tem 28% da área do Pará antropizada. O Pará é imenso, eu não sei quantos milhões de metros quadrados são, mas tu pode ver o quilômetro quadrado, mas tu pode ver que 28% é tranquilo, dá para produzir muito boi e muita soja, entendeu? Muita cultura, outras, que for, cacau, né? Então, essa região, assim, essa minha visão de desmatamento, não é que ele esteja excessivo, realmente houve, segundo o próprio INPE, não, o Amazon, que monitora isso, o ano passado aumentou 40%. Né? Então, são dados, não tem, está escrito. Né? Mas é determinada região, não é a Amazônia toda, entendeu? Não é assim, entendeu? E justamente é na região de garimpo, é na região e até de agricultura, com certeza também. Isso é inegável.
Vai ter um custo. Hoje o grande problema que a gente tem, Celso, é o garimpo, que eu acho que acho que para mim é o pior deles. E mais a agricultura do que a pecuária. A pecuária, até porque a remuneração da agricultura, eu sempre digo que a agricultura é a redenção da pecuária, não, ou do mal pecuarista, aí não sei, aí é uma coisa assim. Mas... nós conversamos no outro programa exatamente isso, o problema da rentabilidade, né? Principalmente hoje que está tudo valendo muito, né? Boi está valendo demais, soja valendo demais, milho, todos os preços estão lá em cima, e aí você tem que fazer conta, né? Tem que fazer conta porque senão não funciona. E você acha que você acabou de dizer exatamente o fator mais importante. O cara quebra na pecuária, que eu acho que é uma coisa extremamente complicada, né? O cara conseguir quebrar na pecuária porque ele não faz conta nenhuma. E aí vem a agricultura e salva, né? Entre aspas, né? O cara arrenda para a agricultura ou vende para a agricultura, porque se ele não fizer a conta e entrar na agricultura, aí sim, aí ele endivida mesmo. Exatamente. Eu acho que essa é a grande redenção. Então, a agricultura com a rentabilidade que a gente tem hoje, realmente está entrando nessas áreas aí, hoje, e fazendo essa pressão maior, vamos dizer assim. A pressão existe, isso não é inegável, não tem como. Veja bem a evolução da... Vou falar a soja, porque é o exemplo mais clássico, né? Começou no Maranhão, balsas, década de 90, e foi subindo. Não vou nem falar no norte do Mato Grosso, mas aí tu tem o Matopiba, Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia, sul da Bahia. Então, essa é uma área, hoje, produtora de soja, praticamente, né? Alta. A tendência é subir cada vez mais. Como eu falei, a soja está em Santarém já, porque lá tem áreas de fazendas, áreas de campo. Ora, o fazendeiro tem lá suas 1.500, 2.000 cabeças, mas o desfrute é baixo. Ora, chega a proposta do gringo que subiu lá, e diz assim, vamos plantar? Toca o pau. Aí o cara vê a produtividade da soja, estoura, como estourou o ano passado, essa safra, dá super safra. Os chineses comprando, querem toda a soja do mundo todo, entendeu? Aí tu vai fazer o quê? Tu arrenda, tranquilo, o cara quer ter seu bem-estar e acaba o problema, é grana, não tem, é bobagem, entendeu? É bem simples assim, não tem? Então, e aí o cara diz assim, olha, eu tenho que manter 80% da terra, da floresta, só posso desmatar 20%, mas já tem 40%, 50% desmatado, entendeu? Que não tem averbação, não tem nada, tá? É outro problema que se sobrepõe a isso, é o problema da regularização fundiária também, que está grave no Pará, muito grave. Não é só no Pará, na Amazônia toda. Então, é complicado isso aí. E aí vem leis, diz assim, mas tem que refazer e penaliza o cara, mas o cara já comprou a área desmatada e por aí vai. E o cara mete soja mesmo, não está nem aí. Não vai deixar a área parada lá, entendeu? Ele bota lá o correntão, bota o trator e planta soja, e dá emprego, e gera, e de um jeito ou do outro. E gera impostos para o Estado, gera imposto para o Estado. O Estado tem interesse nisso, aí claro. Mais ou menos que faz uma vista grossa. Mas, é uma situação muito complicada. Eu acho que o grande problema todo que eu vejo de tudo que a gente conversou aqui, realmente é a documentação, ou seja, o problema fundiário, o problema do cara ter a área regularizada, né, e fazer todo esse trabalho é uma coisa extremamente complicada, e eu já dei uma olhada nesse problema por cima, já vi a legislação, se o governo não encarar isso realmente de frente e uma hora, né, arregaçar as mangas para resolver, vai ficar esse oba-oba aí. Né? E cria inclusive, guerra, né? O cara invade aqui, atira ali, faz lá, e mata para cá, e mata para lá e tal. Mas, para a gente não aprofundar nesses problemas... Não. Vamos para o boi. Vamos voltar aqui. Você falou duas coisas muito interessantes que eu acho que realmente, inclusive, ajuda na preservação, que é o cacau, né? Que é uma árvore, né? Apesar de não ser uma árvore frondosa, extremamente frondosa, mas ele é uma árvore que pode ser
plantada junto, não atrapalha a estrutura da floresta. E o corte de madeira é realmente programado, né? Eu acho que pouca gente conhece esse sistema, sabe como funciona isso. Eu uma vez vi um programa, mas também não sei muito a fundo. Se você souber, passa para nós isso, Celso. Bem, com relação a essa questão da madeira, digamos, eu vejo assim, não é muito a minha área, óbvio não é, mas a gente tem conhecimento. O que eu vejo é que ela está sendo, a produção madeireira, ela está sendo enquadrada lentamente, mas está sendo enquadrada num sistema de, como é que eu vou te explicar? De manejo florestal, não tem como. Tu tem que plantar teca hoje, tu está plantando mogno africano, entendeu? Para ter a madeira, né? E aí tu consegue explorar isso aí. Isso está sendo muito incentivado e tem muito apoio, e tem cobrança por parte do governo e das entidades, né? Mas ainda há exploração de madeira clandestina, isso é óbvio, não tem. Principalmente naquela região do oeste do Pará, ali, Anapu, entendeu? Porto de Mós, ali é complicado. Madeira nobre ali mesmo, né? Embora a repressão, enfim, tem a fiscalização, mas a tendência é diminuir. A gente sente que está diminuindo isso e aumentam até por uma questão de crédito, né? Tu faz um programa de manejo florestal na tua terra, na tua área que tu tem, e tu tem crédito. Abre crédito via Banco do Brasil, BNDES, enfim, tu consegue tirar. Então, esse programa, eu acho que isso aí está crescendo. É lento, mas é o caminho, eu acho que é por aí mesmo, tá? Com relação à madeira, né? Com relação a cacau, o cacau hoje graças a programas da Embrapa, da própria FAEPA, através do sistema Senar, eles abrir um caminho, tipo um corredor, né? Aquela região, justamente nessa região que eu estou falando, também do Xingu, hoje é o maior produtor de cacau do Brasil, tá? Então, já exporta, o cacau é muito exportado, né, para o mundo todo, né? E esse agrega, porque esse também preserva, porque o cacau vive à sombra de outras árvores maiores, né? Então tu não pode derrubar, não é só o cacau, tu tem que dar cobertura ao cacau. Então tem outras culturas incorporadas ao cacau, não é? E são em determinadas regiões, por exemplo, na região Bragantina tu não vai ter cacau, na região do Salgado, na região do Mar, entendeu? Mas na região lá do centro tu tem. Mas, como eu te falei, o Pará tem várias regiões, né? várias até culturas diferentes, né? Mas o mais importante é que hoje, eu lembro das palavras do Carlos Xavier, um amigo nosso, que é o presidente da FAEPA, equivalente à Farsul, aí, ele dizendo, nós não precisamos mais desmatar derrubar uma árvore no Pará para produzir. Tem 28% de área antropizada que tem que refazer terra, adubar, plantar, enfim, cuidar, dar um manejo que o Pará explode, sem derrubar um galho, entendeu? É isso aí. O que tem de soja, a soja essa impressão que o pessoal tem de derrubar madeiras seculares, árvores seculares para plantar soja, isso não existe, não é assim. São um aproveitamento de áreas que já foram utilizadas e que trocaram de mão. O dinheiro troca de mão. A coisa mudou. O cara tirou a madeira, botou a pecuária, envelheceu, passou para o filho não está nem aí, não sabe levar e tal. Vem o gringo, a terra é agriculturável, mete bala. Está cheio de gaúcho em Paragominas. Agora, Celso, vamos no lado mais confortável para você. Pecuária. Vamos para boi. Agora sim. Isso. Vamos para o boi. Mas ainda quero agora você vai ficar a situação mais tranquila, vamos dizer assim. Fala da pecuária do Pará para nós. Exportação de boi vivo, abate, cria, recria, engorda. Fica à vontade, pode falar.
em 90, quando eu cheguei aqui, a pecuária acompanhava a indústria madeireira, né? Então abriram 90, lógico, abriu muito mais cedo, mas tinha as fazendas, muitas fazendas sendo instaladas e começando, muita gente começando a investir em gado de raça, né? Raceando o gado. Tá? Então, porque precisava. Então, começou o boom das raças, digamos, dos pedigrees, do gado PO, da coisa. E grandes fazendas investiram pesado em genética, né? Tanto que eu fui, em 92, eu fui contratado por uma central, uma fazenda aqui. Ele fez uma central, foi montada uma central e eu dirigi essa central até 99, entendeu? Que era na cidade de Pichu, na fazenda Reunidas, Central Genética Campo de Boi. Então, e trabalhando com gado PO. Era um projeto integrado que tinha um plantel de cimental, um plantel de Jersey e um plantel de Nelore puro, né? E assim nós começamos a trabalhar, e aí expandiu, e veio o grande boom do Nelore, da raça Nelore no Brasil coincidiu. Então, grandes fazendas daqui começaram a investir nessa área, né? Então, foi a época de grandes leilões milionários, vacas de 1 milhão, vaca de 2 milhões, tá? Empresários de peso do Pará investiram muito nisso, né? Então, justamente por causa desses processos da técnica que facilitavam muito, tipo a transferência de embrião, que eu fui modéstia à parte, fui um dos pioneiros aqui no Norte, comercialmente. Aliás, se não fui um dos, não fui o primeiro, mas fui um dos, né? Em 92, 93 eu fazia transferência de embrião, né? E chefiava um laboratório. Então, isso aí foi uma característica. E criou, assim, aquela visão, assim, pecuária para rico, pecuária de pobre, entendeu? Mas, quando deu a virada dos anos 90 para 2000, devido a crises, e teve algumas crises de boi, crise de dólar, crise de coisa, lavagem de dinheiro, e o caralho... Desculpe, corta essa depois, né? O escambau. E então, enfim, essa atividade diminuiu bastante, né? E aí começaram as exportações. Por quê? Porque chegou um grupo de árabes, no caso, na época eram libaneses, e resolveram comprar bois do Pará, que era um boi barato. E isso foi no início de 2000, né? Foi quando deu esse declínio do gado PO, das grandes fazendas produtoras de genética, e etc. Isso foi no Brasil inteiro também que afetou. E foi uma saída. E o pessoal começou a vender boi em pé. Não tinha nada, ninguém conhecia nada não tinha nenhuma expertise de exportação de nada. E aí começou o pessoal a se organizar, comprava boi, vendia, intermediava e vendia, e se abriram fazendas na região de Barcarena para depositar, eram os depósitos de boi, o pessoal ia depositando lá, e lá fazia todo o esquema sanitário, tal, quarentena, enfim, exportava. E isso cresceu, e muito. Como aumentou a demanda por boi, na mesma época, paralelamente a isso, surgiram outras ferramentas de reprodução, de multiplicação, que permitiram baratear o custo da produção desse boi e melhorar a qualidade. Aí surgiram os programas de inseminação com tempo fixo, uma série de coisas e tal, e isso aí pulverizou. E isso aí afetou muito, em sentido positivo, a pecuária no Norte, principalmente aqui no Pará, né? Hoje é um grande, acho que um dos maiores, segundo, só devemos perder para Mato Grosso e Goiás, acho que o segundo ou terceiro consumidor de sêmen hoje é o Pará, entendeu? No Brasil. Então, isso aí, como é que eu posso te dizer? Saía o novilho,
mas não tinha reposição. Então o pessoal começou a pegar pesado e acelerar a produção de bezerro. E isso aí entrou nesse interim, entrou a genética. Então começaram os cruzamentos por exigência até de mercado, porque outros mercados começaram a abrir. Então entrou o Aberdeen Angus, que hoje é uma realidade, né? O meio sangue é muito valorizado lá fora, né? E as grandes, e hoje praticamente, eu acredito, posso te dizer que 1/3 do gado que é produzido, que vai para fora, e mesmo produzido, abatido no Pará, é cruzado, de cruzamento industrial. Então isso aí alavancou. Hoje tu tens índices que mudaram o perfil da pecuária paraense, mudou dos anos 2000 para 2020, em 20 anos, mudou assim, uma coisa... nem isso, de 2010 para 2020 mudou radicalmente. Hoje tu tens carnes, tu tem fazendas que produzem carne kosher, produzem carnes nobres, né? São esses cortes nobres, que é o mercado, tende ao mercado gourmet, né? Entendeu? E tem esses nichos, em Belém tem vários desses nichos, né? E vai fora que há frigoríficos que levam esse gado cruzado daqui, abatem aqui e mandam para o Sudeste, São Paulo, Belo Horizonte, entendeu? É isso aí. E o nosso gado, quando encosta navio, mexe com o preço. Tem mais isso. Por quê? Porque eles remuneram mais, né? Então a tendência é subir. Hoje, um bezerro, aqui, vamos um terneiro para nós, um bezerro aqui, né, é R$12 o quilo. Deixa eu até fazer a conta aqui. 12 o quilo. 12, 13. Bota aí 200 quilos. 360 arroba. Isso aí. 360 arroba. 12 o quilo. Quantos quilos você falou? Bota 200 quilos. Na média, 200, né? Porque tem bezerros. Tá, 2.400. Assim, ó, deixa eu só dar uma clareada que nem todo mundo diz. PO é puro de origem, tá certo? Puro de origem. Ou puro de pedigree. Pronto. Então é isso que o Celso está comentando. Então houve o primeiro passo foi um investimento em genética, né? Isso, então vendia-se genética, não falava em volume, falava em valor agregado num touro, num vacas, etc. e tal. Com a virada para a entrada de 2000, a gente teve uma crise, né? Não foi só aí, foi uma crise geral e precisou então mudar o caminho. E começou-se, então, a difundir esses valores e começou, então, a fazer as transferências de embrião, que o Celso é pioneiro nessa região, né, no estado, vamos dizer assim, ou no norte. Então, tem que respeitar essa técnica, essa qualidade dele. Vindo isso depois, começou, então, as exportações e começou uma demanda maior. E, lógico, a hora que o navio encosta, né, aquela demanda maior, o pagamento melhor, a seleção. Outro fator que ele comentou aqui são as fazendas de quarentena. O que acontece? No navio, quantos bois vão no navio, Celso? Depende. Se for nada, vai 30 mil bois. Mas 30 mil bois. 25 mil bois. Nada. 25, mas em média é 8 mil, 12 mil, 10 mil bois, dependendo do peso, né? Se é bezerro, vai mais. Se é boi novilho mais pesado, 300 quilos. Agora, por exemplo, agora mesmo está parado, não tem previsão, a pandemia afetou bastante também, né? O próprio setor portuário, né? Mas há uma previsão, se não me engano, para março ou abril, de chegar um navio para 12 mil. O pessoal já está mexendo as antenas aí. Pois é. Mas então, a fazenda faz o quê? Você precisa juntar 12 mil cabeças para ele estar pronto para pôr no navio. O navio não chega e fica esperando um mês, né? O navio chega e tem que partir. Veja bem, tem o comprador, ele faz a encomenda, ele faz a prospecção, entra em contato com o exportador, né, com a empresa exportadora, e a exportadora vai se virar para ajeitar a carga. Né? Tu está me ouvindo bem aí? Que caiu aqui Não, mas estou te ouvindo bem. Tá.
ele tem que ajeitar a carga, entendeu? Então, eles começam a comprar com antecedência, óbvio. Né? Só que, dependendo da época, é mais difícil, às vezes é mais fácil. Né? Aqui não temos safra, aqui é aparição praticamente o ano todo, né? Dependendo da região. Então, isso até, de certo ponto, facilita. Né? Até certo ponto facilita. Mas aí, quando a carga está pronta, praticamente, o navio encosta, já está, e vai embora, entendeu? Então, é isso que eu estava comentando para as pessoas entenderem. O responsável, né, pela compra, né, ele vai colocando esse gado todo dentro de uma propriedade única, que para facilitar o embarque, e ele já coloca uma alimentação específica, né, para que esse gado vai comer isso lá dentro do navio, né? Exatamente. Então, isso é só para a gente clarear para quem não tem conhecimento como isso funciona, né? Deixa eu clarear mais um pouquinho, uma experiência. Em julho de 2020, eu fui contactado pela Bureau Veritas, né, que é uma supervisora, e para acompanhar o embarque de 8.000 bezerros para o Egito. E a empresa exportadora é a Agro Exports, né, que é de um grupo paulista, árabe mais paulista, e tem árabe no meio. Bom, enfim, tem sua própria fábrica de ração, são grandes consumidores de farelo de soja, farelo de milho, enfim, tá? Cevada, o que for, né? E eu tenho fotos e vídeos disso. Eu fiz a supervisão do embarque. A AgroExport, essa empresa, essa fazenda, toda ela piqueteada, e o gado é semi-confinamento ou confinamento, trator direto dando comida para esses bichos, certo? Eles compram com peso X e não pode passar do peso X, peso Y. Por quê? Por causa da capacidade do navio e por causa de preço e uma série de coisas, entendeu? Então, chega muitas vezes para o criador e diz, mas está muito pesado. Eu tenho umas fazendas que eu faço uma desmama de 260 quilos nos machos, de média, Angus. Aí os caras ficam loucos, por quê? Porque vai aprontar muito cedo. Quando chegar o navio, o bicho está com 400 quilos no embarque. Então tem tudo isso, tem toda essa... Por isso que tem essas fazendas que são atreladas às empresas de exportação, pertencem às empresas hoje de exportação, né? Tem várias que atuam nesse mercado, e que saem comprando gado. Isso aí alavanca, porque aí abre a competição. O frigorífico paga X, aí tu faz a conta. Diz, vou vender o bezerro a tanto, vou segurar o boi. Aí pronto, aí começa a briga e isso, o produtor só ganha com isso, com certeza. Né? Entendeu? Então, quando chega navio aqui, é uma benção. Tá certo, né? Afinal de contas, existe todo um custo específico aí para a gente produzir, fazer acontecer. Para vender só para o monopólio não dá certo. Não dá certo. Aí, essa concorrência ela é muito saudável, né? Hoje o Pará é o maior exportador de gado vivo? O maior exportador de gado vivo. Eu não infelizmente, foi um dado que esqueci da pesquisa, eu não vou chutar números, mas é o maior, com certeza. Não, tá bem. Só para a gente ter uma noção, porque é o maior. São muito fortes. Antigamente se dizia, não, o Brasil vai começar a exportar gado em pé e vai faltar boi, vai faltar carne. Eu acho que ninguém tem noção que a gente tem no Brasil um rebanho de 200 milhões, um pouco mais de 200 milhões de cabeças, né? É quase um boi por habitante. Por habitante. Por habitante. Então, eu acho que a noção não é essa, e a gente tem que ter, como produtor, a gente tem que ter vários compradores, né? Vários nichos de negócio, né? Tanto como a carne nobre ou a carne tradicional do frigorífico, até mesmo a exportação do bicho em pé, ou até mesmo a exportação genética, né? Que é através ou do sêmen, ou do próprio touro, vacas, né? Isso eu acho que é fundamental para que a gente possa ter aí um grande desempenho nessa área, né?
E que você comentou um negócio interessante, a safra o ano inteiro, né? Porque aqui para o sul a gente não tem safra o ano inteiro, até mesmo no centro-oeste, porque para de chover e tal. Não existe o problema de pasto aí, vamos dizer assim, vamos para o gado cria ou pecuária ou recria, não interessa. Não existe esse problema? É pasto o ano inteiro, Celso? Veja bem, aqui tu tens, não existe as 4 estações. Existe um clima assim, chuva e não chuva, com chuva e sem chuva. Né? Sim. Então, só que caiu o fone aqui, tá? Aí o seguinte, aqui devido à luminosidade e à umidade elevada, mesmo na época da seca, tá? Tu tens volume de pasto. Quando chega na seca, na época seca, que normalmente nessa região onde eu estou, tá? Em torno de maio em diante, começa final de abril, início de maio começa a parar as chuvas, diminuindo, junho, julho, agosto, setembro, e aí para, tá? Então, praticamente, pode botar junho em diante, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, aí começa a chover de novo, tá? Só que é o seguinte, veja bem, essa época seca as pastagens, mas não durante 6 meses, elas custam a secar. Né? E quando seca, é no período mais crítico, realmente sente, o gado sente, mas ao mesmo tempo isso é nessa região, já na região do sul do Pará já está chovendo. Tu está me entendendo? Então, veja bem, de Redenção, ou Xinguara, ou Marabá, para a região do Nordeste do Pará, tu tem uma diferença muito grande de 2 meses de chuva. Por exemplo, em abril, aqui começa a chover, Marabá já está seco. Então, é uma coisa que, em geral, em média, tu tens parição o ano todo. E tu tenta fazer estação de monta, óbvio, racional, se faz, sempre há uma época mais favorável, mas tu podes afirmar que todo ano tu tem produção, em todos os meses do ano. O próprio Marajó é um exemplo disso, entendeu? Mas, embora o tempo de seca lá seja pior que na estrada, é muito diferente. Mas é outro capítulo, seria pano para outra, matéria para outro programa. Né? Então, o ano todo, porque tu tem 2 coisas aqui que o pasto gosta, qualquer pasto gosta: luz e água. Temperatura. Acabou. Entendeu? Então, aí as braquiárias. Até um amigo nosso, muito conhecido, até meio mandou umas fotos da braquiária que ele plantou lá aí em Pelotas, entendeu? Então, para te ver como é a coisa. Tá? Isso aí, eu falei só para exemplificar. E hoje está melhor ainda, por quê? Porque houve essa diminuição do problema da seca, da falta de oferta de pasto verde na seca, embora tenha a bucha, tenha a braquiária, deixa aquela bucha, aquela coisa, e aquilo, pelo menos o gado não perde todo peso, mas já tem o resíduo da agricultura. Então, o pessoal já está racionando, o pessoal está investindo no uso da ração para o gado, para suplementar. Entendeu? Tanto que o que mais escuto hoje é a choradeira do produtor, porque o preço do milho está alto e o preço da soja vai explodir, e acabou. Entendeu? Então, é isso aí. Mas ele está... Então, hoje, e veja bem, como nós estamos na região do Nordeste do Pará, está perto de tudo isso. Né? Então, pode-se dizer que aqui não tem entre safra. Tu tem boi. Claro que há épocas que o boi... Às vezes tu pode estar cheio de boi para baixo, cheio de boi de mama pesada e tal, mas encosta o navio, leva tudo. Entendeu? Aí falta mercado interno, aí repõe. Então vai nesse equilíbrio, mas não tem, como no Rio Grande que tem boi magro, aqui não existe essa categoria do boi magro, não existe. De comprar o boi magro para engordar e vender, entendeu? Isso não existe. Esse boi de invernar não existe aqui, entendeu?
Não existe o boi de invernar. Aqui existe o bezerro, compra o bezerro, engorda e mata. Acabou. Entendeu? Ou revende, né? Mas é muito difícil. Ele normalmente compra o bezerro, engorda e vai embora. A média de abate já caiu bastante, aqueles bois não de 4 anos já caiu para hoje de 2,5, estourando 3, mas na média 2,5, abate está bem precoce mesmo, né? Então, o pessoal está investindo nos cruzamentos, o cruzamento industrial entrou muito forte, desde 2010 para cá, com a IATF, esses processos, né, de multiplicação a tempo fixo facilitaram muito, né? Então, a inseminação hoje que custava 100, hoje custa 10. E ficou barato, acessível. Então, quer dizer que, Celso, se eu quiser investir no Pará, pelo que você eu digo passou, que o Pará é a última fronteira. É agora ou nunca. Tá certo. Fantástico. Celso, nós já estamos indo para 50 minutos de bate-papo aqui. Estou à tua disposição. Então, eu vou pedir aí para você mandar uma mensagem final aí para todo mundo que está nos assistindo, né? Uhum. E para eu poder fazer aqui o nosso encerramento aqui. Senão a gente vai passar a manhã inteira conversando aqui. Quando eu for, tranquilo, né? E fico aberto. Eu queria te agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre esse estado que é um amazônico, que é um privilégio, eu considero ter vindo para cá e morar aqui, viver aqui, né? Me sinto até meio pioneiro nisso, que faz 31 anos, mudou bastante, estou velho, né? E queria te agradecer, né, essa oportunidade e dizer que, se quiser investir mesmo, respondendo a tua pergunta agora de maneira séria, a hora é agora. Investe aqui que tá. Não vai te arrepender, não. Já. E principalmente o Marajó está vivendo uma outra era também, já que tu tocou muito no Marajó, e eu até falei pouco do Marajó, mas tem mais para falar, é muito amplo. Mas o próprio Marajó está em expansão na área, principalmente a área de turismo, é uma área que tem que vai estar começando a ser redesenhada, entendeu? Então, é uma região muito forte. Eu acho que no cenário vai ter a questão da preservação, mas não tem como segurar isso aí. O progresso vai vir e não tem jeito. Vai ter que fazer um equilíbrio, né? Vai ter que... Nós temos... E o homem tem capacidade para ter equilíbrio. A gente tem que buscar isso, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Porque se tu tirar a floresta, tu não planta mais nada. No Brasil todo, entendeu? Nem aí no Pampa tu planta, né? Isso é um fator que as pessoas talvez que tem que entender. As pessoas não entendem que sem a floresta amazônica a gente não tem chuva no resto do Brasil. Né? Acabou. Tu não planta mais nada. Não planta. Eles não conseguiram entender ainda que a importância da floresta não é só uma preservação ecológica, não é isso não. É a preservação da sobrevivência do país. Preservar a floresta amazônica é preservar a água de todo o resto do Brasil que vem por chuva. Exatamente. Aí a gente não vai ter como plantar, não vai ter como colher, não vai ter como produzir energia elétrica, não vai ter água para beber. A gente já vê várias regiões do Brasil com alguns problemas pontuais, seja como for, né? A gente vê Curitiba aí com racionamento de água, a gente tem o problema de racionamento de energia elétrica por falta de chuva. Se isso é um ciclo, se isso é um efeito, a gente não sabe. Mas as pessoas têm que entender que preservar a Amazônia é preservar a chuva para todo o Brasil, né? Essa que é a noção. Também a gente não precisa ser extremamente radical, que nem se falou, a Ilha do Marajó, intocável. Não pode ser intocável, tem que ser explorada. Existe turismo, né? Agora, tem que fazer de uma maneira consciente. Eu acho que essa é a grande jogada que o brasileiro tem que entender e tem que fazer, porque o potencial, como você disse, turístico é enorme, fora pecuária, agricultura,
madeira, cacau, né? Seringa, né? Não sei como está a borracha hoje, mas borracha é outro. Queria fazer um parêntese que muito importante sobre Marajó, rapidinho, antes de tu encerrares. Falar de uma cultura que é, na nossa região, daí hoje é muito ampla, é o arroz. Teve um grupo que veio de lá de Roraima, quando extinguiram lá e tal, ele veio e se instalou no Marajó. Isso faz uns 15 anos, mais ou menos. Tá? E hoje, Marajó produz arroz irrigado, com tecnologia daí, do Rio Grande. Por gaúchos. O cara é gaúcho. Não é só ele, tem outros. E tem gente de Goiás plantando milho, na região de Salvaterra. Essa plantação, essa cultura orizícola é na região de Cachoeira do Arari, da cidade de Cachoeira do Arari. É nos campos do Marajó. E são culturas de arroz irrigado e tem 2 safras por ano. 2 safras por ano? 2 safras por ano. Então, na esteira, usa mesmo manejo, usa as restebas com gado, eles usam cruza charolês, aí é questão de gosto, né? Nada contra o charolês, e por aí vai, entendeu? Mas isso no Marajó, né? Tu chega aqui nos mercados em Belém, tá lá o arroz, limpo, bonitinho, ao lado daquela marca famosa do Sul, tá lá o arroz do Marajó. Entendeu? E o mesmo agulhinha daqui? Eles têm uma variedade que eles tentaram desenvolver lá para Roraima, né? Entendeu? Já tem uma certa mudança aí. Eles começaram com essas cultivares sulistas, mas viram que não dava. E aí, enfim, chegaram a um equilíbrio. Né? É um bom arroz. Então, o importante é que o Marajó e o Norte, só para te ilustrar o pessoal, que isso aqui, o que tu fizer com consciência e encarar como investimento sério, tu tem resposta, tem retorno. Entendeu? Quando é que tu ia imaginar plantar arroz no Marajó? Pois é, vou te dizer outra. Estão plantando trigo aí no Nordeste, no Ceará. Tá? Tem uma empresa gigantesca de massas, né? Contratou a Embrapa, financiou um projeto, né, para desenvolver um trigo. Eu não me aprofundei se é um trigo duro ou mole, seja como for. Eles estão começando a produzir, lógico, com uma produtividade maior que aqui do Sul. Por quê? Porque é tudo que você disse, né? É um ano inteiro equilibrado, né? Sol, calor, temperatura. Tem época de chuva ou não, mas também tem abundância para poder fazer a irrigação. Então, o cara, a empresa, em vez de continuar importando trigo, né, está começando a produzir aí no Ceará. Então, assim, ó, é um leque gigantesco, né, de oportunidades que existe no Brasil, que tem que ser aproveitado, e tem que ser aproveitado com consciência, né, com equilíbrio, com cabeça. Mas, Celso, já fomos para 1 hora de papo. Então, eu vou encerrar por aqui. Eu quero te agradecer a disponibilidade de você ter aqui participado do programa. Eu vi que a gente tem papo para mais uns 2 ou 3 programas. Se tiver oportunidade, vou te chamar de novo para a gente... Chame sempre. Gravar outros, tá? Gostei. A ideia aqui é a gente mostrar para as pessoas conhecerem o Brasil melhor, possibilidades de investimento, né, entender como as coisas funcionam. Então, a gente fala aqui desde o mercado financeiro até mesmo mostrar essa região que você está, porque as conversas são muito focadas, né, nessas áreas mais ao sul da onde você está, não é aqui no sul, mas mais ao sul do Pará. O Pará é um país, né? Para ter uma ideia, né, só um comparativo, Celso, a China tem a área produtiva igual ao Pará. Olha o tamanho da China e tudo, e assim mesmo eles produzem um monte. Quer dizer, a gente tem um potencial aí com consciência gigantesco para fazer uma produção no Brasil, alimentar o mundo realmente. Então, eu queria difundir e mostrar mais o norte do Brasil, que a gente nunca tem, assim, a gente está mais ligado a esse agronegócio mais ao sul, mas não aí.
Então, eu fico muito contente, agradeço muito a tua presença e nós vamos encerrando por aqui o programa. Não se esqueçam, tá? Todo sábado, às 9 horas, no canal da Liberta Investimentos, no YouTube, nós estamos aqui batendo um papo com algum convidado. Celso, obrigado. Antes que feche, eu só queria deixar meu e-mail aí. Ah, sim. Tranquilo, a gente coloca no link aí. Tá ok? Tá ok, então. Qualquer coisa, estou à tua disposição sempre. Forte abraço. Fique com Deus. Amém. Até mais.